Hoje eu quero pregar um sermão. O título é: A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma seita. Muitas pessoas têm um preconceito. A palavra ignorância, falta de conhecimento, é que leva muitas dessas pessoas a falarem isso. E outras pessoas falam de má fé mesmo. Mas vamos ao texto da Bíblia. Atos capítulo 24, leia comigo o verso 5. Atos 24, verso 5. O tema é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma seita. Muito bem. Acharam aí Atos dos Apóstolos? Devia o título ser Atos do Espírito Santo, né? Atos 24, verso 5. Diz assim, ó: porque, tendo nós verificado que este homem, Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador, agora ficou bom o som, agitador da seita dos nazarenos. Jesus foi acusado de herege. A igreja que Jesus fundou, que primeiramente tinha o nome O Caminho, foi acusado de uma igreja herética. Depois de Antioquia, como os cristãos viviam como Cristo, foi denominado cristianismo, seguidores de Cristo, os que imitam a Cristo. Mas sempre, irmãos, os verdadeiros filhos de Deus, desde os profetas, eram renegados a um plano de pessoas contrárias à verdade quando eram verdadeiros. E isso aconteceu com Jesus Cristo. E nós vamos estudar um pouquinho assim, até de uma forma um pouco mais didática do que sermonária, essa parte tão importante. Paulo foi acusado perante o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o Senado judaico, mas era uma instituição civil, política e religiosa. O Sinédrio decidia tudo sobre a vida da pessoa, tanto em questões de fé, em questões civis, familiares, bens materiais. Era o tribunal civil e religioso de Israel. Na época dessa acusação perante o Sinédrio, o sumo sacerdote que dirigia o Sinédrio também na parte religiosa era Ananias. E ele então chamou um camarada muito eloquente, como se fosse um promotor, chamado Tértulo, e acusava Paulo de rebelião, agitação, sedições, alvoroço, arruaça, conflito, distúrbio, insurreição e levante. Contra quem? Contra duas seitas. Haviam duas seitas na Bíblia, não vou ler todos os textos: a seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Por quê? Interessante, irmãos, a ignorância das pessoas. A palavra seita, heresis, significa facção, partido, dogma ou heresia. Seita e heresia é a mesma coisa. Um partido, uma facção é uma seita. Então havia a facção política religiosa dos fariseus e a facção religiosa dos saduceus. Eram seitas e eles se autodenominavam seitas e eram da seita. Era uma facção. E agora, para misturar também as coisas de Deus, dizendo, não, eles também são uma facção, também são um grupo faccioso, contrário às tradições e às verdades que, especialmente o judaísmo tradicional, pregava. Seita, em grego, heresis ou haireses, depende como você lê, facção, partido, dogma, heresia. Eu vou apenas citar em Atos 5,17, a seita dos saduceus não acreditavam na ressurreição. Em Atos 15, verso 5, a seita dos fariseus criam na salvação através da linhagem abraâmica e através das obras, especialmente a circuncisão. Quem não era circuncidado não era salvo. Tanto a seita dos fariseus como dos saduceus acusavam os primeiros cristãos de seita dos nazarenos e o caminho de Jesus chamavam seita. Irmãos, o que é uma seita? Segundo a palavra original no contexto religioso, é seguir uma heresia
uma mentira, uma inverdade e tornar dogma, verdade, aquilo que os homens inventaram contrário à palavra de Deus. Tudo que são filosofias humanistas, que não tem nada a ver com a revelação, são heresias, portanto, são seitas. Hoje, os acusadores modernos dizem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, ou seja, segue heresias. Eu acho interessante. Irmãos, a palavra reverendo é um título divino. Jamais deve-se chamar um homem de reverendo. Só merece reverência quem é Deus. Deus é digno de toda honra, glória, louvor e reverência. Eu não devo me reverenciar perante seres humanos. Eu reverencio perante o Senhor. Mas um camarada aí já idoso, que se intitula reverendo, gravou um áudio, uma palestra, e nessa palestra ele cita várias citações bíblicas fora do contexto, várias não, uma ou duas citações em cada ponto, e vários textos descontextualizados do dom profético, afirmando que o adventismo é uma seita. E eu gostaria de dizer para esse irmãozinho, que primeiramente herege aquele que se autodenomina reverendo. Não existe denominação para um ser humano ser chamado de reverendo, a não ser Deus. Um servo de Deus deve ser chamado de pastor, aquele que serve o rebanho e cuida das ovelhas. Jesus gostava de se autodenominar o Filho do Homem. Jesus se identificava com a humanidade, sabia quem era. É Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus. Mas ele gostava de chamar o Filho do Homem na sua humilde humanidade. Eu vou citar aqui 11 acusações, tanto verdadeiras quanto negativas, mentirosas, deste reverendo que não deveria usar esse título por ser um título de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que o arcanjo Miguel de Judas 9 é Jesus. É verdade? Irmão, Jesus veio ressuscitar Moisés e disputou. Quem pode disputar alguém no campo da morte a não ser Deus? E o próprio nome Miguel significa aquele que é Deus. Eu não entendo uma pessoa que fez teologia e é já uma pessoa madura, não ter a consciência nem da palavra original no grego. Miguel, quem é Deus? Quem é como Deus? É um título dado a Deus. Deus tem vários nomes na Bíblia, você sabe, El Shaddai, Eldonai, Adonai, Elohim, vários nomes. E um dos nomes de Deus no grego é aquele que é Deus, Miguel. E nós somos acusados de acreditar que Miguel é Jesus. Agora, irmãos, um anjo pode ressuscitar um ser humano? Só Jesus pode ressuscitar Moisés. Como que isso é uma heresia? Isso é uma verdade bíblica, uma acusação falsa e leviana. A Igreja Adventista crê que as obras fazem parte meritórias para a salvação. Mentira. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso é dom de Deus. As obras não contam para a salvação. Irmãos, nós não seremos salvos pelas obras. As obras perante Deus para a salvação são trapos de imundície. E para ser assim bem claro, porque a Bíblia é clara, você sabe o que é trapo de imundície no original hebraico? É o famoso mods da mulher hoje, que era um pano que a mulher usava. Ela usava aquele pano para enxugar ali o seu sangue, para proteger-se da sua menstruação. E aquele pano se tornava imundo e ela jogava fora. A Bíblia é tão enfática dizer, as tuas obras para a salvação é como um pano, é um trapo de imundícia, como é que é a palavra que eu usei aqui moderna? Mods, é como mods. Irmãos, por que a Bíblia é tão forte usar palavras assim? É justamente para mostrar que nós não temos valor algum para a salvação. E um ser humano acusar que a Igreja Adventista coloca as obras como meritórias,
Isso é uma mentira, um engano. Todavia, irmãos, na graça de Jesus, nós seremos recompensados por nossas obras. Irmãos, o que nós fizemos? Nada. Mas Deus achará por bem recompensar. Deus é fiel. Hebreus 9:6 diz assim: Deus não é injusto para ficar esquecido daquilo que você fez pelos santos, mas também julgados seremos pelas obras. Então, dentro do escopo do plano da redenção, não em termos de salvação, mas em termos de resultado, nós temos as obras da carne e as obras da fé. As obras da carne nos condenam, e as obras da fé não nos salvam, mas mostram que nós escolhemos o caminho, a verdade e a vida. Se me amais, guardareis os meus. Esse negócio que eu sou salvo e não preciso fazer nada, isso é predeterminismo. Uma vez salvo, salvo para sempre, posso dar umas tropeçadas por aí, não importa, Deus me escolheu. Isso é errado. A igreja adventista do sétimo dia crê na mortalidade da alma, crê. Esse ser humano esqueceu de citar Ezequiel 18, o capítulo inteiro, especialmente 4 e 20. A alma do pai, tanto a alma do filho, ela é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É simplesmente você traduzir as palavras bíblicas ruach, nefresh, pneuma, por vida, pessoa. O homem é mortal, nasceu mortal. Aliás, nasceu, foi criado imortal. Passou a ser mortal e voltará a ser imortal. Todavia, ele é mortal. O homem peca, o homem morre, e o homem vai para o pó e volta para o Deus, o fôlego de vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus cria Adão e Eva do pó da terra. Faz aquele boneco ali da matéria. Você sabe que se você pegar um punhado de terra e uma porção de tecido humano, levar para o laboratório, você vai descobrir uma coisa. Hoje de manhã eu comi banana, aveia, maçã Fuji, 3 por dia, pêssego, pão e mel lá da minha terra. Irmãos, eu comi maçã. A maçã veio da onde? Da terra. Quando nós comemos cereais, frutas, nozes, legumes, até mesmo alimentos de segunda classe, como a carne, nós estamos comendo pó. Nós somos feitos do pó. Sem terra ninguém vive. Nós somos feitos do pó e comemos pó. Graças a Deus que Deus dá em forma de comida, né? Teve um país aí, em 2002, na guerra da América do Norte com o Iraque, foi descoberto um país onde as pessoas, na sua miséria, elas cozinhavam terra e faziam uma água e se alimentavam daquilo. Nós somos feitos do pó. Deixa eu perguntar para você. Deus fez Adão, aquele boneco, e colocou ali. Agora diz para mim, onde estava a alma de Adão? Já que essas pessoas ensinam, eu não sei se eu vim para cá, eu saio fora do trilho, está tudo certo. Aonde estava a alma de Adão? Hã? Onde é que estava a alma de Adão? Hã? Ué, a alma não. Hã? Então vou preparar uma série de estudos bíblicos ano que vem. E essa é uma pergunta que eu vou fazer. Aonde estava a alma de Adão? A vida de Adão estava em Deus. Vento, ruach, espírito, pneuma, daí vem a palavra pneu, vento, ar. Estava com Deus. Não havia uma alma fora do corpo de Adão, até que Jesus soprou em Adão o fôlego da vida. Então dizer que a alma é imortal, isso é uma heresia. Isso sim é seguir uma seita, uma mentira, um engano. O homem é mortal. O pó volta para o pó. E o fôlego de vida que Deus deu para Adão, volta para Deus. E Deus soprará na narina de todo filho de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que nessa manhã, eu por alguma razão saia daqui e sofra um acidente e eu morra. O meu corpo vai para o cemitério. Eu não gostaria de ser cremado. A matéria vai se decompor. O dom da vida, o precioso dom da vida que está nas mãos de Deus, volta para o domínio de Deus. Deus mantém a minha personalidade lá. Não consciente, mas Deus mantém a minha vida nele.
Quando eu ressuscito, aquela matéria, ela é recomposta, reconstituída? Diz para mim. O que é que acontece, irmão querido, com o meu corpo que virou pó? Irmãos, é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Deus não vai reconstituir o pó. A Bíblia diz, um corpo novo lhe será dado. Uau! A mesma personalidade, os mesmos traços, logicamente glorificado. A mesma pessoa, mas um corpo novo. Não esse corpo que pega a virose, esse corpo que passa noites mal dormidas, que pega a Covid, que adoece. Irmãos, tudo que foi, guarde isso, tudo que foi infectado e afetado pelo pecado não vai entrar no céu. O nosso corpo será novo. Todavia, os que estiverem vivos serão glorificados e também terão uma nova matéria. Então, algumas pessoas ficam com esse romantismo. Ah, meu cachorrinho. Ficam adorando mais cachorro do que Jesus. Ah, meu gatinho. Não sou nada contra você amar o teu gatinho, mas o teu cachorrinho. Mas não se preocupe, você tem um vira-latinho desse tamanho, Deus vai te dar um cachorro do tamanho dessa igreja. Você vai ter outro cachorro. Eu acho que Deus, no seu amor, vai dar um cachorro igual, para você não ficar aí triste. Mas o cachorro foi infectado pelo pecado, não vai entrar no céu. Os animais não vão ressuscitar. Eu já vi um pastor, para agradar uma grande igreja, encheu de animaizinho lá na frente, fez um culto aos animais. Que aberração, irmãos. Traga o seu bicho para a igreja, traga o seu animalzinho para a igreja para adorar a Deus. Que blasfêmia! Que blasfêmia! Se você for aos Estados Unidos da América do Norte, e você mandar fechar todas as lojas que tratam de bicho, um ano, dá para acabar com a fome infantil em um ano. Um ano! 86 bilhões de dólares são gastos com animais domésticos, enquanto milhões e milhões e bilhões de crianças passam fome no mundo. Nós estamos com a visão equivocada. Bicho passou a ser ser humano e ser humano passou a não ter valor. As pessoas gastam fortunas com hospitais, internação, tem até motel para cachorro, tem tudo. Mas um pobre necessitado está andrajoso na rua, a gente não, precisa comprar a raçãozinha de R$290 para o meu cachorrinho. Estamos com os nossos valores equivocados. A igreja adventista crê que só eles serão salvos. Mentira! A Bíblia diz, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco da verdade. A mim me convém congregá-las. Um dia haverá um só rebanho, um só pastor. A massa do povo de Deus está em todas as denominações. Milhões de pagãos entrarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Não tiveram oportunidade. A Bíblia diz, Deus conhece os que lhe pertencem. Deus conhece os seus. A igreja adventista sétimo dia prega a verdade, sim. Salvação pela graça, obediência por amor. Cremos na volta de Jesus, mas não cremos que só nós somos salvos. Essa mentira levantada por esse reverendo, que é um irreverente, não deveria ser levada em conta. A igreja adventista do sétimo dia crê na santidade do sábado, sim. Dado para o homem como um presente. Irmãos, o que o homem fez de obras para ganhar o sábado? Nada. O maior presente da graça de Deus, o sábado, foi dado para o homem sem obra nenhuma. O sábado não tem nada a ver com obras, tem a ver com obediência a um dia que Deus escolheu num ciclo semanal para adorarmos o Senhor. Cremos no sábado bíblico, desde o Éden até o Apocalipse, na sua perpetuidade na terra e na sua vivência por toda a eternidade. Isso não é heresia. A igreja adventista do sétimo dia, diz esse reverendo, crê na perpetuidade da lei de Deus. Olha, irmãos, que bobagem. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para pagar o preço que nós, os seres humanos, contraímos, que é o pecado. E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da... Se eu anulo a lei de Deus, não tem pecado. Se não tem pecado, eu não preciso de Cristo. Se eu anulo a lei, eu anulo a cruz.
A lei de Deus é perpétua como o seu caráter ou é, o seu trono é e a eternidade ou é. Nós cremos na perpetuidade da lei de Deus e oxalá a humanidade seguisse a lei de Deus e não haveria tanto infortúnio, tanta desgraça, tanta miséria, tanto adultério, tanto perjúrio, tanta mentira, tanto engano, tanta blasfêmia contra o nome de Deus. Qualquer coisa, irmãos, eu me irrito, qualquer coisinha, eu me irrito porque é uma ira sagrada. Qualquer coisinha, ai meu Deus, aí entre os adolescentes, ai my God, não tem consciência. E um dia eu chamei um parentinho meu, um jovenzinho, falei, filho, vem cá, você fala demais o nome de Deus em vão. Por quê, tio? Eu falei, você sabia que quando os anjos falam o nome de Deus, eles cobrem o rosto com as asas? O nome de Deus é santo. Não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Então esse falso pastor, esse irreverendo, vou chamar de irreverendo, né? Ele diz que a lei de Deus não é perpétua. Anule a lei de Deus. Não é só o sábado. Quem guarda toda a lei e tropeça no só ponto, torna-se culpado. E para aliviar um pouquinho, eu vou contar uma historietazinha. Eu peço desculpa, irmão, se está um pouquinho de coriza. Eu tenho alguns irmãos. Eu tenho alguns irmãos que são caminhoneiros. Nós somos em 8. E 2 dos meus irmãos, na época, estavam afastados de Deus, viajando pelo Nordeste, Norte. Finalmente pararam na sexta-feira para guardar o sábado, numa cidade em Goiás. Sem lição, sem Bíblia, sem nada. Nascidos e criados na igreja, batizados, mas infelizmente estavam afastados. Aí viram no painel, num caminhão de um senhor, Bíblia, lição, inário. E viram aquele senhor estudando a lição sábado de manhã. E os meus irmãos morrendo de vergonha. Botaram uma cera no rosto e foram lá. Ô irmão, bom dia. Era um nordestino. Bom dia, meu irmão. Feliz sábado, Deus abençoe. Muito prazer. Nós também somos da igreja, estamos um pouco afastados. Eu sou um cristão fiel. Eu, sexta-feira à tarde, às 3 horas, eu paro o caminhão, eu limpo o caminhão, eu faço a minha janta, eu arrumo tudo, eu vou ler minha Bíblia, e eu devolvo meu dízimo, minha oferta, e foi. E meus irmãos quase se enterraram ali, de vergonha. Aí conversa vai, conversa vem, mas só tem um problema, irmãos. Meu único problema é a mulher. Não consigo viver sem mulher. Então eu pego umas, como é que eles falam no Nordeste, as pessoas, as mulheres? Umas quengas. Eu pego de vez em quando uma quenga aqui ali, porque ninguém é de ferro, né? Mas sou fiel. Aí meus irmãos disseram, bom, a gente não faz nada do que ele faz, mas também não pega a quenga. Então não adianta, irmãos. Assim é a lei de Deus. Nós cremos na perpetuidade da lei de Deus. Outra coisa, os adventistas do 7º dia creem num Cristo pré-encarnado. Sim. Quem apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre? Jesus Cristo. Quem apareceu a Gideão? Jesus Cristo. Quem apareceu aos pais de Sansão? Jesus Cristo. Quem lutou com Jacó? Jesus Cristo. Nós cremos no Cristo pré-encarnado. Jesus tem e tinha a capacidade de pré-encarnar antes da sua encarnação definitiva. Isso não é heresia, isso é bíblico. Moisés lutou com um homem e disse, eu vi a Deus face a... E esse reverendo diz que isso é uma heresia. Mentira. A igreja adventista crê que Jesus veio com a natureza caída de Adão. Mentira. Irmãos, guarde bem isso. Existe um estudo pré-lapso e pós-lapso. Pré-lapsariano e pós-lapsariano. Quer dizer, queda. Jesus veio com a natureza interna de Adão, sem pecado. Porém, com a natureza externa de 6.000 anos de pecado. Por isso ele tinha 1,75 m, mais ou menos, era um homem simples, um homem humilde. Veio com as dores do corpo físico, mas na sua natureza interna, ele era puro, santo e imaculado. E esse reverendo, ele critica a igreja dizendo que nós acreditamos que Jesus veio com a natureza caída de Adão. Mentira. Jesus não tinha natureza caída. Se Jesus tivesse natureza caída, ele precisaria de um Salvador. Jesus tinha as contingências de um ser humano sem pecado no seu exterior. Tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, dormia na sua exaustão.
sofreu, chorou, era humano, todavia, no seu ser interior era plenamente Deus. A igreja adventista crê na inerrância, a igreja adventista não crê na inerrância bíblica, é verdade. O que é inerrância? A Bíblia contém alguns erros, irmãos. Num lugar fala que era um endemoniado, no outro lugar 2 endemoniados. Num lugar falam que eram 36 mil soldados na mesma guerra. Em outro relato, de um livro histórico, fala que eram 24 mil. A Bíblia contém alguns erros, não doutrinários, mas de informações e até mesmo históricos. Às vezes cita um profeta Jeremias, mas quem escreveu foi Isaías. A Bíblia não é inerrante. Foi escrita por homens, ela contém algumas falhas humanas dos copistas. Todavia, jamais em sua verdade. A igreja adventista do sétimo dia não crê na predestinação, nem no determinismo. Isso é verdade? Deus não escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. A Bíblia diz que todos nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Todos fomos predeterminados. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar todos estão destinados, mas precisa aceitar. E esse homem, esse reverendo, ele diz que não existe isso, que existe um predeterminismo. Você é predeterminado, se você tiver algumas falhas, alguns balanços, é normal. O importante é que você foi salvo e pronto, faça o que você quiser fazer. Isso sim é heresia. E finalmente a igreja adventista não crê que todas as verdades terminaram em Cristo. Olha que aberração. É lógico que não acreditamos que todas as verdades terminaram em Cristo. Jesus disse, vocês farão obras maiores do que eu. Não no sentido de poder, mas de extensão. Jesus escreveu alguma epístola? Paulo escreveu 13. Jesus fez um sermão e batizou 3.000, depois 5.000 pessoas. Pedro fez. E as verdades, lógico, irmão, todas as verdades começam em Cristo, passam por Cristo, seguem por Cristo, mas a revelação de Deus é progressiva, quer dizer que o que Jesus falou termina ali, e os ensinos de Paulo, Pedro, João e o Apocalipse. Então, esse irreverendo homem, ele diz que nós devemos acreditar que tudo terminou em Jesus, a revelação máxima. Jesus é a revelação máxima de Deus, mas não é a revelação final de Deus. Ele é a revelação plena de Deus, mas com desdobramentos. Por isso que ele aparece a João em Atos, diz, escreve. Ele continua sendo autor das suas revelações. Então, esse referido irmão faz uma palestra uma palestra errática, uma palestra que se autodenomina verdade. Ele usa 1 ou 2 textos da Bíblia, foge dos demais, e a maioria das suas citações de refutação são do dom profético fora do contexto. Usa Ellen White sobejamente, de uma forma distorcida, para fazer citações parciais e defender suas acusações. Indo mais para frente, irmãos, o que segue a igreja adventista do sétimo dia? Não esqueça que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja reformada, protestante. Segue na linha de Wycliffe, John Huss, Savonarola, Carlos Wesley, John Wesley, antes disso Lutero, Zwinglio. Nós viemos dessa linhagem, é uma sequência do que Deus começou. Existem 6 grandes solas eu não vou citar mais textos, apenas um texto. Existem 6 grandes solas da reforma protestante que são verdadeiras. Primeira sola, que significa em latim somente. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Lucas 24, 27, começando por Moisés, passando pelos profetas, citava o que constava em todas as Escrituras. Só a Bíblia e somente a Bíblia. A igreja adventista do sétimo dia não tem uma doutrina que não seja bíblica. Nós não temos doutrina em cima de escritos do dom profético. O dom profético faz parte do corpo doutrinário da palavra do Senhor, mas nós não acreditamos em doutrinas fundamentadas por homens, a não ser que foram inspirados pelo Espírito Santo. Só a Escritura, só a Bíblia é suficiente.
toda a Escritura, a Bíblia totalmente. 2 Timóteo 3, 16 e 37. Toda a palavra de Deus é inspirada. Solos Cristo, somente Jesus Cristo. Atos 4, 12. Não há nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sola gratia. Somos salvos somente pela graça, Efésios 2, 8 a 10. E somente pela fé, o mesmo texto. Sola gratia e sola fé. E ultimamente, soli Dio glória, somente a Deus honra, glória, louvor e poder. Chamar ser humano de reverendo é uma hereses. Isso sim é seguir uma seita, uma mentira. Irmãos, nós cremos em 6 grandes doutrinas gerais. A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos eventos finais, que eu mais gosto, é a escatologia bíblica, que é a verdade presente. Dentro da doutrina de Deus existem a crença, a parte autoritativa e normativa da Bíblia, Novo e Velho Testamento, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A doutrina do homem, a sua criação, a sua natureza pré-queda e pós-queda, pós-lapso e pré-lapso. A doutrina da salvação, o grande conflito cósmico. Irmão, se você não crê no grande conflito cósmico, se você não tem um quadro, você não tem uma moldura para colocar o início, os acontecimentos, para finalizar a história, você vai terminar onde? O grande conflito cósmico é uma moldura onde se desenvolve o plano da queda e da redenção. Nós cremos no grande conflito. A doutrina da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus. A experiência da salvação, o crescimento em Cristo. Então a doutrina da igreja que está inserida, o remanescente, a sua missão. A igreja fundada por Jesus Cristo. A unidade do corpo de Cristo, o batismo, a Santa Ceia. Os dons e ministérios espirituais. Presente na igreja de Gênesis a Apocalipse. O dom profético na igreja apocalíptica, o testemunho de Jesus. A doutrina da vida cristã. A santidade, sagracidade e perpetuidade da lei de Deus. A santidade e perpetuidade eterna do sábado. A fidelidade do cristão. A conduta cristã e a família e o matrimônio. E a doutrina dos eventos finais ou a escatologia bíblica, que envolve o ministério sumo sacerdotal de Jesus no santuário celestial. A segunda vinda de Cristo em glória. A morte e a ressurreição dos seres humanos, seja na primeira ou segunda ressurreição. O milênio no céu, o fim do pecado e a nova terra. E agora finalizando, irmãos. Toda a igreja. E agora eu vou falar com autoridade bíblica. Toda a igreja que crê na imortalidade da alma, na imortalidade humana, não crê na palavra de Deus, portanto é uma seita. Toda a igreja que crê na imortalidade da alma é uma seita, porque crê numa heresia. Toda a igreja que crê no dia pagão, o domingo como dia santo, não crê na palavra do Senhor, portanto é uma seita. Isso sim é uma seita, uma heresia. Toda a igreja que não crê na santidade e perpetuidade dos 10 mandamentos, na santidade do sábado, não crê na palavra de Deus, portanto segue uma seita. Toda a igreja que não crê na volta literal, pessoal, visível de Jesus Cristo, não crê na palavra de Deus, portanto crê numa seita, numa heresia. Toda a igreja que não crê no ministério sumo sacerdotal de Jesus no santuário literal no céu, não crê na palavra de Deus, portanto é uma seita. Toda a igreja que não crê no grande conflito cósmico em andamento e no seu final, vitorioso em Cristo, conforme está descrito na palavra de Deus, segue uma seita. Toda a igreja que não crê na revelação da palavra de Deus é uma heresia. Portanto, uma seita. Todos aqueles que acusam a igreja adventista do sétimo dia de seita, fariam bem em solicitar que não fossem chamados de reverendos, apóstolos, profetas, reveladores. Nenhum homem, irmãos, depois do ministério apostólico, teve a autoridade de receber o nome de apóstolo. Nenhum homem teve a autoridade de Deus de ser chamado de reverendo. E eu acho engraçado uma coisa. Vocês podem até se escandalizar.
Eu só acreditei quando fui levado lá. Você já viu essa mania que tem agora? Deus me revelou? Ah, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Ok. Se Deus te deu um insight espiritual, e eu creio na providência de Deus, então você vai à Bíblia e você olha para a Bíblia, está de acordo com a Bíblia, ok. Mas numa cidade, que eu não vou mencionar o nome, que eu trabalhei no ano 2000, até 2003, havia uma igreja chamada Noiva de Cristo. E quando o ancião me falou, eu falei, eu não acredito nisso. Não é verdade, pastor. Então ele me levou e me mostrou, e eu tive um pouco de acesso a essa situação. Segundo esse santo homem de Deus, chamado o Revelador, esse revelador tinha recebido uma visão, uma revelação de Deus, que para que o casamento fosse santificado, a primeira noite de núpcias tinha que ser com ele, para que a esposa recebesse o Espírito Santo. Irmãos, por favor, eu não aceito isso, tá? Deus me livre. Ah, Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação. Irmãos, está tudo revelado na palavra do Senhor. Ah, eu sou um apóstolo. Ah, eu sou um profeta. Ah, eu sou um reverendo. Isso são heresias e hereges. Ai daquele que bota um negócio em cima da cabeça e fala, eu sou apóstolo. Apóstolo do quê, irmãos? Ah, eu sou um revelador. Revelador do quê? Você quer ultrapassar a revelação de Deus? Ah, eu sou o representante de Deus na terra, o Papa. Mentira, o representante de Deus na terra é o Espírito Santo. Quer tomar... Irmãos, tem certos seres humanos que consciência não tem, parece que estão bêbados. Toma o lugar dos apóstolos, só ele pertence. Toma o lugar, chamam-se profetas. Chamam-se reveladores e representantes do próprio Deus na terra. Assume o lugar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é heresia. Isso é blasfêmia. Isso é seguir seita. Seita é seguir, vou terminar. Seita é seguir tradições humanas e instituições antibíblicas. Jesus disse, errais não conhecendo a palavra de Deus, nem o poder do Senhor. Jesus foi acusado de ser um herege e ter fundado uma seita. A seita dos nazarenos, depois a seita do cristianismo. Eu sei que o sermão hoje foi mais uma palestra, quase. Mas é interessante, irmãos. Todo seguidor de Deus, após a entrada do pecado, foi acusado de estar errado. Abel, Abraão, Jacó, José, Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos. Os apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que passou pelo período de 1260 anos. E Jesus disse assim, se perseguiram a mim, perseguirão a... Então, eu não fico aí, o pastorzinho fulano lá segue uma seita. Seita é heresia. Heresia é aquilo que é contrário à palavra de Deus. Está escrito, assim diz o Senhor. Se não está na Bíblia, não me venha com apostolado, não me venha com sacerdócio, não venha dizer que você é um profeta, não venha usar esse título sagrado que pertence a Jesus. Reverendo é um título divino e é blasfêmia usá-lo de forma humana. Quando eu saí de São Paulo e vim ali para a Americana, algumas pessoas, pastor, eu vim te conhecer. Eu ficava um pouco constrangido de brincar assim, grandes coisas. Veio conhecer um pecador. O pastor é um pecador. O pastor acha que é melhor que quem, irmãos? O sangue que te salva é o sangue que me salva. O sangue que te perdoa é o sangue que me perdoa. As lutas que você tem, eu tenho. Talvez até maiores. Na década de 69, aliás, exatamente no ano de 69, meu sogro era missionário de uma denominação. Chegou um vendedor de livros e ele não estava em casa e foi no vizinho e vendeu
uma série, O Grande Conflito, em 4 volumes, na cidade de Bom Sucesso, do Paraná. Aquele cristão achou que aqueles livros eram heresias. Meu sogro chegou e disse, você que gosta de ler tudo, lê esse. E meu sogro pegou O Grande Conflito em 4 volumes e foi à Bíblia. Porque a luz menor deve levar a luz maior. Ellen White, antes de descansar, levantou a palavra de Deus. Suas últimas palavras na assembleia, na última assembleia que ela participou, ela diz, recomendo-vos este livro. Meu sogro estudou a Bíblia, à luz dos textos que haviam naqueles volumes, aceitou a verdade porque ele seguia heresias, sofismas, mentiras, enganos, seguia seita. Seita é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Não preciso repetir para você o que eu já falei aqui. Quem crê na imortalidade da alma, na santidade do domingo, é um herege e segue uma seita. E pronto. É assim que a Bíblia diz. Não existe na Bíblia imortalidade da alma e nem a palavra domingo. Você sabe disso? Todos os dias da Bíblia são numéricos, com exceção de sexta-feira, que é Parasceve, dia da preparação. O resto é tudo número. O único dia que tem nome próprio é o Shabat, o santo sábado do Senhor, o dia de cessação, o dia de descanso eterno. Meu sogro se entregou a Cristo para seguir as verdades bíblicas, se tornou um vendedor de livros da igreja. Depois ele foi cuidar de um grupo de missionários no Paraná, no estado de São Paulo. 5 filhos, foi levado para a cidade de Joaçaba, no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. A sua filha mais velha foi colportar em Florianópolis. Deus estava transformando a minha vida aos 20 anos, eu a conheci. E naquela semana o meu sogro, naquele ano, no mês de outubro daquele ano de 1987, meu sogro tirou uma semana de férias. Era um homem simples, humilde, extremamente trabalhador, leitor assíduo, um autodidata, um estudioso da Bíblia, um pregador do Evangelho. E ele queria me conhecer um pouco melhor, porque eu estava com planos de casar com a filha dele, como de fato casamos. E ele ficou lá em casa. E naquela semana, o pastor Wilson Sarli reuniu a comissão diretiva da associação, e com o apoio do pastor Hélio Carnassale e do pastor David Ana, que eram seus líderes diretos, meu sogro, com quase 50 anos, foi convidado a ser um pastor, sem ter feito teologia formalmente, pelo seu caráter espiritual. E lidera o distrito de Lages. Isso foi uma terça-feira. Eu vi aquele homem, irmãos, eu ficava no beliche em cima e ali embaixo, um pequeno apartamento que eu tinha, no outro quarto ficava a minha irmã. Aquele homem acordava a partir das 2, 3 horas da manhã, embaixo de um lençol, dizendo para Deus, eu não sou digno de ser um servo da igreja de Jesus Cristo como pastor. Não se arrogava o título de profeta, nem de apóstolo, nem de reverendo e nem de revelador, mas um seguidor do Senhor como um pastor. Foi pastor em Lages, caçador, foi ordenado ao ministério São Miguel do Oeste. Foi para Araranguá, Braço do Norte, depois foi trabalhar em Naviraí, no Rio Grande do Sul, e finalizou seu ministério em Campo Largo, no Paraná. No final do seu ministério, descobriu um linfoma, e durante 13 anos ele tratou do linfoma. Estava a doença aparentemente acomodada, mas alguns dias atrás meu sogro, ele por um descuido entrou num trevo e houve uma pequena batida, não muito forte, mas bateu num caminhão e no carro, e parece que aquela batida mexeu muito com a mente dele, só Deus sabe o que. Ele foi internado. E quando ele foi levado para o hospital, a primeira coisa que ele colocou num carro foi uma caixa de grande conflito. Enquanto ele fazia os exames, a minha querida sogra pulverizou o 2º andar do Hospital Evangélico em Sorocaba. Eu fui visitá-lo. O câncer estava sob controle. Ele disse, Gilson, por favor, eu não tenho mais livro. E eu coloquei 2 caixas de livro no carro, ele voltou para casa em Tatuí,
Passou mal, voltou para o hospital, nós corremos para o hospital e no caminho recebemos a notícia que ele tinha falecido. Apenas 79 anos. Irmãos, qual o sentido de que se meu sogro nesse momento estivesse consciente lá no céu, vendo a sua querida esposa, que é uma mulher de Deus, as suas filhas, 4 filhas e o seu filho que servem o Senhor, ele lá do céu consciente, vendo a sua família aqui, sofrendo com as mazelas pós-funeral, sofrendo com pós-luto, ou no luto ainda, pós-sepultamento. Seu corpo foi depositado num cemitério, jogado terra em cima. Você fica olhando aquela cena, e tem que ser assim, irmãos. A morte não é uma coisa bonita. Eu já assisti funeral, irmãos, deu vontade de ir embora. Os camaradas fazem uma festa, irmãos. Eu já vi revoada de 1000 pombos brancos de um ateu lá em Curitiba. Música de Roberto Carlos, chuva de pedras e o caixão desce para queimar. Para quem enfeitar a morte? A morte é uma coisa feia, horrenda, odiosa. Ainda mais um ateu. Aí soltar lá, desculpa, não eram 1000, eram 100 pombos brancos. Uma revoada de pombos, música do Roberto Carlos. O caixão desce com flores, luzes, pérolas. Eu olhei, para que essa bobagem? Vai virar um punhadinho de cinza. Para que enfeitar a morte, irmãos? A morte não é bonita, não. Mas graças a Deus o meu sogro dormiu o sono dos justos, acreditando na manhã da ressurreição, e ele estará para sempre com o Senhor. Isso não é heresia. Não seguimos uma seita, seguimos a revelação da palavra do Senhor. E só um pouco mais Jesus vai voltar e tudo que está escrito se cumprirá, porque está se cumprindo diante dos nossos olhos. Por isso fica firme, fique firme, não abandone a verdade. Você que é adventista do 7º dia ou ainda não é, você não segue uma seita, você segue uma igreja fundada por Jesus Cristo e que cumpre fielmente, posto que imperfeita e frágil e débil é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, objeto do seu amor e supremo cuidado, a igreja por quem ele morreu. Jesus não morreu por uma igreja perfeita, Jesus está aperfeiçoando uma igreja para o céu.